Sempre se aponta, se indica para a forma elitista e intelectualista das luzes, né? E, na verdade, pelo menos essa vertente diderrotiana, ela procurou retomar e radicalizar o projeto de Bacon. Bacon tem uma ideia da democratização do saber que não é bem própria do PSTU nem do PSOL, mas é uma coisa interessante. Diz ele, né, se você tem, para fazer um círculo absolutamente perfeito, para desenhar um círculo perfeito, é necessário que o indivíduo seja um gênio e tenha uma virtualidade corporal fantástica. Mas se você tem um compasso, o círculo perfeito é feito por milhões de pessoas. Então, o círculo perfeito, em vez de ser o cume, ele é a base para o prosseguimento. Então, é uma democratização muito interessante essa. E, diz ele, o método em filosofia, em ciência, é justamente o compasso, né? É o órgão, é o instrumento, né? Então, que ajuda a estabelecer um patamar mínimo para a maioria da humanidade e depois, aqueles que são mais profundos, que são mais ousados, levam adiante o projeto de melhoria do saber e das artes. Então, nessa linha aí, o pensamento das luzes, sobretudo na linha de Diderot, é democrático à maneira diferente de Rousseau, né? Porque para Rousseau, dada a sua identificação da degradação da humanidade com a técnica, com a pintura, com a arte em geral e com a política, né? Ele se recusa a tomar essa produção humana como alguma coisa boa, né? E a perspectiva de Diderot é exatamente o contrário. Então, é preciso que a população, se você quer uma democracia, se você quer uma república, é preciso que a população não seja dirigida de fora por meia dúzia de intelectuais, ou por meia dúzia de padres, ou por meia dúzia de estadistas, né? É preciso que a população tome na mão o seu destino, né? Então, ele no plano de universidade para a Rússia, ele cita o caso da reforma, né? Quer dizer, a reforma, ela possibilitou a leitura para os camponeses. No momento que ela possibilitou a leitura, ela possibilitou também rudimentos de aritmética. No momento em que os camponeses tiveram rudimentos de aritmética, eles se tornaram odiados dos Junkers, né? Porque eles compravam a terra barata, eles compravam produtos baratos, etc. E uma vez que o camponês sabe fazer conta, não dava mais, né? Então, diz ele, é preciso ampliar isso, né? É criar uma espécie de catecismo dos saberes cívicos, né, para as pessoas. E é nessa inspiração, então, que vem essa ideia de você difundir o mais possível. Veja, é diferente da ideia de divulgação, né? Não é divulgar baratinho, não é fazer uma revistinha que sai na banca de jornal explicando erradamente a física ou a química. Não, é ampliar o mais possível a capacidade do povo de adquirir conhecimentos e dominá-los, né? Conhecimentos esses que, no plano de universidade, diz ele não há uma universidade especializada. Ele diz, se nós dessemos para um matemático a tarefa de fazer uma universidade, ele ia colocar tudo voltando para a matemática. Se colocássemos um padre, tudo voltaria para a teologia, né? Se colocássemos um advogado, tudo se voltaria para o direito. Não, a universidade é um lugar onde todas as ações humanas devem ser investigadas e devem ser trabalhadas, né? Então, se você tem essa ideia, diz ele, o cálculo de probabilidades indica que é mais fácil encontrar gênios em 100 choupanas do que num palácio.